Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Estou bem, graças a Deus. Estou ótima hoje. Glória a Deus. Nada como um dia após o outro, né, gente? Então, a gente já está no capítulo 15 do livro de Lucas. Ah, Deus é tão bom, né? Até aqui nos ajudou o Senhor. Que bênção. Vamos orar? Senhor, obrigado, Deus, por estarmos aqui, Senhor, no capítulo 15 do livro de Lucas, Pai. Fala com a gente, Senhor, em nome de Jesus. Nos ensina, Senhor. Abre a nossa mente, a nossa visão, Senhor. Tira toda trave, Senhor, que estiver na nossa visão, Pai. Em nome de Jesus, que a gente possa entender a Tua palavra. Nos ajude a guardá-la em nosso coração. Que a gente possa pecar, não possa desviar dos Teus caminhos, dos Teus propósitos, Senhor. Nos ajuda, Jesus. Nós precisamos de Ti, Senhor. Sem o Senhor a gente não vai conseguir, nós precisamos de Ti, Senhor. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então vamos lá, deixa eu colocar meu óculos. Já que eu já coloquei um lenço aqui, tá difícil colocar o óculos. Mas eu vou conseguir, em nome de Jesus. Aí pronto. Vamos lá? Capítulo 15 do livro de Lucas, versículo 1. A parábola da ovelha perdida. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles? Então Jesus lhes contou esta parábola. Qual de vocês que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos. Alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrepender-se. Versículo 8. A parábola da moeda perdida. Ou, qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: Alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Versículo 11. Parábola do filho perdido. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai.
Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então, chamou um dos seus servos e perguntou-lhe: O que está acontecendo? Este lhe respondeu: Seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai: Olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esmagou os teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele. Disse o pai: Meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta dele, seu irmão, e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Glória a Deus, gente, que capítulo lindo, meu Deus, a palavra de Deus é linda, né? E ela realmente é, como muitos falam, um espelho para nós. Quando a gente lê a palavra, a gente se vê como está o nosso coração, não é verdade? E muitas vezes o nosso coração está tão cheio de coisas que não agradam a Deus, coisas preocupado com coisas que não têm importância alguma, né? E a consciência de não sermos filhos, às vezes, de não sabermos como nós estamos no Senhor. Igual aqui, o filho mais velho que encheu-se de ira quando o pai fez todas aquelas coisas para o seu irmão, né? O pai disse aqui, ó, o pai disse para o filho: Meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. O filho não tinha essa consciência. Então, por ele não ter essa consciência de que tudo era dele, ele tinha, ou seja, ele tinha liberdade de pegar um novilho, de fazer quantas festas ele quisesse, ele era filho. Tudo que eu tenho é teu. Tudo que eu tenho é seu. Ele não tinha essa consciência de filho, né? De tomar posse do que era dele. E ficou olhando com um olhar egoísta. E não pôde nem se alegrar com a volta do irmão dele, que estava perdido, porque ele estava preso em sentimentos, em coisas tão pequenas, né? Então, assim, que o nosso coração esteja cada dia mais próximo do Senhor, pra gente não ter esse coração pequeno, esse coração mesquinho, que olha coisas. Ele não conseguiu enxergar aquilo que estava acontecendo, do irmão dele se arrepender, do irmão dele voltar para casa. Por quê? Porque ele estava com o coração mesquinho, voltado para ele, olhando para ele. Então, assim, que o Senhor nos defenda de nós mesmos. Essa é a minha oração sempre. O Senhor me defenda de mim.
Me defenda de mim. Porque talvez os nossos sentimentos são os nossos piores inimigos. Amém, queridos? Ela esteja direcionada também nesse sentido do Senhor nos defender de nós mesmos, porque nós carecemos da misericórdia dele. Nós somos muito pequenos e cada vez que a gente lê esse livro, a gente vê o quão pequenos nós somos. Esse livro realmente é o nosso espelho. Todos deveriam ler, porque a gente precisa se olhar, a gente precisa se descobrir. Às vezes a gente se acha bom demais. E aí quando a gente lê aqui, ó, a gente vê o quão nós carecemos da graça do Senhor, da misericórdia dele. Então vamos meditar nisso, tá bom? Tinha um comentário aqui da autora, mas eu acabei comentando outra coisa. Mas enfim, fiquem com Deus, meditem na palavra de Deus. Às vezes Deus vai falar com vocês de outras formas. Então ruminem isso, meditem, comam a palavra de Deus, bebam a palavra de Deus, amém? E passa o dia aí coladinho no Rei. Jesus está voltando, cola nele, tá bom? Beijão, fiquem com Deus. Até amanhã, se o nosso Rei permitir. Beijo.